Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, ele é lá do Distrito Federal, Brasília, cujo nome é Jesus, a Água Viva. E já aviso vocês, irmãos, pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler João 4, vamos ler muitos versículos, então já deixa a sua Bíblia aí engatilhada, tá bom? Eu vou ler na minha tradução mensagem, porque hoje é a nossa sexta-feira com Cristo e é um dia assim especial que mais pessoas que geralmente não congregam, não vão à igreja como nós, ou não tem tanta intimidade com a palavra de Deus, essas mensagens são compartilhadas. Então eu vou ler na versão mensagem, porque é uma versão que é como se a gente estivesse conversando nas ruas, né? É o mesmo diálogo. Então é como a palavra de Deus surgiu realmente nas ruas, tá bom? Então eu vou ler na versão mensagem, você pega aí a sua versão, e nós vamos estudar o texto Jesus Água Viva, que foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Você sabe, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e vou contar aquilo que eu entendi, tá bom? Se for possível para você, faz a sua parte aí como missionário urbano. Hoje é a nossa sexta-feira com Cristo, então procura divulgar para o máximo de pessoas que não têm o hábito que nós temos de fazer o devocional aqui todos os dias, tá bom? Então vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, estudando a tua palavra, lendo, que ela possa realmente entrar no nosso coração e que nós possamos testemunhar sempre de Jesus, a água viva. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, hoje nós vamos ler, como eu falei, João 4, de 1 a 42. É um texto, assim, muito grande, né? Mas vai narrar o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana no poço de Jacó. Então, para você que não tem tanta intimidade assim com a palavra, os samaritanos, eles não falavam com os judeus, eles tinham lá uma encrenquinha. Então, eles não se suportavam. E Jesus vence isso e ele fala com essa mulher. Sem contar que naquela época também era incomum um homem abordar uma mulher ou uma mulher falar com um homem, que saem ainda sozinhos, né? Então essa é uma passagem com uma das mais ricas em significado espiritual, e ela revela como Jesus é a água da vida, né? E ele é a fonte que sacia a sede, a alma e transforma a vida da gente, né? Quais são os principais ensinamentos do que nós vamos ler? Primeiro, que Jesus quebra barreiras. Ele conversa com uma mulher samaritana, algo muito incomum para um judeu daquela época. Isso mostra o quê? Que o evangelho ele ultrapassa barreiras culturais, sociais e religiosas. Outra coisa é que a mulher ela vai ao poço buscar água física, H2O. Mas Jesus, que é maravilhoso, ele revela para ela uma água que vai matar a sede mais profunda que ela tem, que é a sede espiritual. Outra coisa é que, ao reconhecer Jesus como Messias, a mulher deixa lá o vaso dela, o cântaro dela e corre para anunciar a outras pessoas. Isso simboliza o quê? A troca da velha vida por uma nova missão. Super importante, né? Por causa do testemunho dessa mulher, muitos samaritanos creram, né? Ela foi a primeira missionária. Então, Jesus ensina que a colheita espiritual está pronta e que todos podem participar da missão de levar vida aos sedentos. Outra coisa fundamental que Jesus nos revela é que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mostrando que a verdadeira adoração, ela não depende do lugar, não depende da placa da igreja, não depende nada disso, mas do coração. Então essa passagem vai nos convidar a beber da água viva, que sacia, que purifica, que transforma. E com a mulher samaritana, a compartilhar essa fonte de água viva
para o mundo. Então vamos ler João 4, de 1 a 42. E como eu falei para vocês, eu vou ler aqui na minha tradução mensagem, tá bom? E diz assim, ó. A mulher à beira do poço. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado aos filhos de José. O povo de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco d'água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. E a samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. E a mulher disse: o senhor não tem um balde para tirar água, e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele, também seus filhos e seu rebanho, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este posto. E ele disse: vai chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. É verdade que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o senhor é profeta? Então tira minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? E, mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não nesse monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde vocês irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. E a mulher disse: não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come, não vais comer? Mas ele respondeu: tenho uma comida que vocês nunca provaram. E os discípulos não entenderam e disseram: quem te trouxe essa comida? E Jesus explicou: a comida que me mantém ativa é fazer a vontade daquele que me enviou.
concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora eu digo eu. Abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo da colheita. O ceifeiro não espera. Vá logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo e sobressai a verdade contida no ditado. Um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos mandamentos daquela cidade passaram a muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Eles sabem tudo a meu respeito, me conhecem como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles. E ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. E eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. Amém? Bom, então, nosso texto chama-se Jesus, a água viva. E o versículo escolhido é o 4, que diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, assim como nosso corpo sente sede de água, nossa alma também tem sede. Talvez a sua maior sede não seja física, mas espiritual. Você pode estar buscando algo que sacie essa sede, mas nada parece suficiente. E em Jesus, no entanto, a gente encontra a solução. Durante um encontro inesperado com uma mulher, Jesus disse: aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ele não falava de água física, de H2O, mas algo assim muito, muito mais profundo. A água viva que satisfaz necessidades espirituais e traz paz, alegria e propósito é a água viva que Jesus oferece. Aquela mulher buscava preencher seu vazio de diversas maneiras, mas nada a satisfazia de forma duradoura. Ao oferecer a água viva, Jesus lhes oferecia uma nova vida, repleta de plenitude. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja procurando em lugares errados algo que só Jesus Cristo pode dar para você, só Ele. Você tem sede de quê? A água desse mundo é temporária e nunca vai saciar a sua alma. Beba da água da vida, que é Jesus, e permita que Jesus Cristo transforme a sua vida de dentro para fora. Se você está certo disso e que quer que Jesus transforme o seu viver, ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, reconheço que tenho procurado em lugares errados por algo que só o Senhor pode me dar. Por favor, dê-me da sua água viva e me transforme para sempre. Amém. Bom, meus irmãos, então agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso. E lembrando que para nós que sabemos que Jesus é a água da vida, para nós o abraço dá super, mega certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino deixando aqui uma frase de Tozer que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.